Olá! Nos cursos de engenharia, há uma matéria que se chama Desenho Auxiliado por Computador. Esse nome comprido a gente simplifica chamando apenas de CAD, que são as iniciais deste termo em inglês. Essa matéria tem uma carga horária de 60 horas e é basicamente um curso de AutoCAD. O AutoCAD é um software de desenho e modelagem computacional, um dos mais utilizados no mundo. Hoje nós vamos fazer uma peça em 3 dimensões. Nós vamos desenhar um parafuso. E para trabalhar no AutoCAD 3D é necessário que se tenha já um conhecimento um pouco mais avançado deste programa. Mas se você não tem um conhecimento ainda básico do AutoCAD, não tem problema. Essa não é uma aula, é mais uma demonstração de como é fascinante criarmos objetos no espaço infinito que o AutoCAD nos proporciona. Vamos criar um parafuso sextavado, daquele tipo de parafuso que a gente aperta com uma chave de boca. Inicialmente, então, vamos criar aqui um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. O atalho desse comando, o atalho de teclado, é POL. Quando eu escrevo POL, aparece aqui o polígono. Então, eu aciono o comando e essa caixa de diálogo que acompanha o cursor do mouse pelo espaço de trabalho do AutoCAD, ele pede para eu colocar o número de lados que eu quero no meu polígono, que são 6. Eu digito 6 e teclo Enter. Aí o centro nós vamos escolher aqui assim, o centro do nosso polígono. Quando eu clico, o AutoCAD pede para eu dizer se eu quero que a medida desse polígono seja através de um círculo inscrito ou circunscrito. Eu vou escolher inscrito, porque o AutoCAD ele mede o tamanho desses objetos, dos polígonos, através do raio de uma circunferência imaginária, que nesse caso ela está por fora do hexágono que eu estou criando, porque eu escolhi o polígono inscrito, ou seja, dentro de uma circunferência. Eu vou colocar o raio aqui de 15 milímetros. Já começamos a desenhar a cabeça do parafuso. Vamos transformar isso aqui então num sólido. Eu aciono o comando Press Pull, vou digitando o nome dele aqui, ele aparece aqui, ó. Eu quero o comando Press Pull. Vejam que a hora que eu clico aqui no hexágono, eu já transformo num sólido e começo a erguer aqui, ó. Que coisa bacana, tá percebendo? Eu vou digitar a altura do polígono, a cabeça do nosso parafuso vai ter a altura 12. Teclo Enter. Nós já temos então a cabeça do parafuso pronto. Com o comando Orbit, a hora que eu pressiono a tecla Shift e o scroll do mouse, que é aquela rodinha que fica no meio do mouse, eu consigo passear pelo espaço aqui do AutoCAD. Mas vamos dar uma melhorada na cabeça do nosso parafuso e nessas arestas que estão muito... vamos deixar um acabamento melhorado. Então, para isso eu vou agora fazer um círculo, como essa ferramenta que nós vamos criar agora para dar o acabamento na cabeça do parafuso não fará parte do parafuso, eu vou usar uma outra layer, ou seja, uma outra camada. A camada corrente é a camada parafuso. Vou escolher essa camada de cor verde agora aqui, ou seja, todos os desenhos e os objetos que eu criar a partir de agora, eles virão com as especificações que foram configuradas nessa layer que eu escolhi agora.
Então vou fazer um círculo, o atalho é C, Circle. Vou fazer um círculo aqui de raio 12, 12, Enter. Eu vou fazer algumas coisas aqui que vocês podem até não entender inicialmente, mas depois vocês perceberão o que é que nós estamos fazendo. Por exemplo, agora eu vou desenhar um triângulo. Um triângulo é um polígono, né? Um polígono de 3 lados, 3, Enter. Vou desenhar um triângulo inscrito, assim, num raio de 2,5. 2,5. Agora eu vou encostar a ponta desse triângulo, vou acionar o comando Move para mover, pegando essa pontinha do triângulo e encostando no quadrante. A indicação de quadrante é esse losango aqui, ó. Quando eu clico, eu posiciono o meu triângulo bem nesse quadrante do círculo. Vamos olhar por cima pela vista top. Eu quero que esse triângulo fique apontado aqui para o centro, então eu tenho que dar um giro nele. Nós sabemos que os ângulos internos de um triângulo, cada ângulo interno do triângulo tem 60 graus. Então se eu der um giro de 30, né, que é a metade de 60, eu vou colocar esse triângulo apontando aqui para o centro. Então eu seleciono o triângulo, o comando para girar no AutoCAD é Rotate, RO, eu pego o comando Rotate, vou colocar como ponto base esse pontinho aqui, né? Eu estou girando, ele dá saltos de 90 graus porque eu estou com o comando orto ligado, mas se eu desligar o comando orto, ele gira. Mas eu quero girar apenas 30 graus, então eu digito 30 e teclo Enter. Pronto, meu triângulo ficou apontando aqui para o centro. Agora eu vou inclinar novamente nosso plano. Eu quero dar um giro para que esse triângulo, que ele no momento ele está no mesmo plano do círculo, eu quero que ele fique num plano perpendicular a este plano do círculo. Para isso eu vou usar esse botão aqui, eu vou acionar esse botão que é o gizmo, né? E eu vou utilizar, quando eu clico aqui agora no triângulo, a gente vê aqui o Rotate Gizmo, que eu consigo girar mudando de plano. O comando RO a gente utiliza, que é o Rotate, quando é tudo no mesmo plano. Aqui com o comando Gizmo, Rotate Gizmo, eu tenho 3 anéis de cores diferentes. Eu quero girar em torno desse anel vermelho aqui, então eu clico no anel vermelho e estou girando o meu triângulo. Quero girar apenas 90 graus, então eu teclo 90, Enter. Já posso desligar o gizmo, que o meu triângulo já ficou na posição que eu queria. Tem uma olhada aqui, ó, está certinho do jeito que eu queria. Dessa forma está tudo pronto agora para eu criar uma ferramenta que vai dar o acabamento na cabeça do parafuso que nós já fizemos. Então agora nós vamos criar um sólido com o perfil desse triângulo que nós fizemos. Esse sólido, esse perfil do triângulo, ele vai girar aqui em torno desse círculo para criar o sólido. Vou utilizar para isso o comando Revolve. Eu digito Rev, eu tenho aqui o comando Revolve. Então, na caixa de diálogo que acompanha o cursor aqui do mouse, ele fala assim, selecione o objeto, que é esse triângulo, né? Então eu seleciono o triângulo, teclo Enter. Agora eu vou definir um eixo. Eu passo aqui o cursor na borda desse círculo, ele indica o centro. Eu clico aqui, mas antes eu vou ligar o orto para garantir que meu eixo fica perfeitamente na vertical. Eu clico aqui, subo com o cursor na vertical aqui, perfeitamente, e clico no botão esquerdo do mouse, eu começo a construir a ferramenta minha de acabamento da cabeça do parafuso. Eu quero que ela dê um giro de 360 graus, então eu digito 360, teclo Enter, e está pronta a peça que eu confeccionei, nós confeccionamos aqui para dar o acabamento na cabeça do parafuso.
Eu vou mover essa peça então para a base do parafuso. M de Move, eu pego o comando. Para eu escolher bem no centro dessa peça, eu passo o cursor aqui pela peça e ele indica o centro dos 3 planos. Porque nós temos aqui um plano superior, um plano bem no centro e outro inferior. Eu vou pegar esse bem do meio aqui, ó. Eu pego esse do meio e solto no meio aqui do plano inferior da cabeça do parafuso. Bem aqui, ó, eu solto aqui. Então nós temos a peça já bem posicionada aqui para dar o acabamento na cabeça do parafuso. Vou fazer uma cópia dessa peça. CO, aciono o comando copy, clico na peça, Enter, subo, digito 12 e teclo Enter. O AutoCAD ainda quer continuar copiando, então eu aperto Enter, a tecla espaço ou ESC para sair do comando. Ok, o que nós vamos fazer agora é fazer com que essa peça, essas 2 peças verdes aqui que nós criamos, faça o acabamento na cabeça do parafuso. Da seguinte forma, vocês vão perceber agora. Vamos utilizar o comando subtract. Eu digitei SU, peguei o comando subtract. Eu clico na cabeça do parafuso, o AutoCAD ficou em dúvida, então eu mostro para ele que é o 3D Solid aqui, o amarelo. Teclo Enter e teclo agora nas 2 ferramentas verdes aqui que nós confeccionamos para dar o acabamento no parafuso e teclo Enter. Olha só que coisa muito interessante. Ficou muito bacana aqui a cabeça do nosso parafuso. Olha, já está perfeitamente, né, com um acabamento melhorado. O que nós vamos fazer agora é criar a outra parte do parafuso. Vamos voltar então para a nossa camada, para a nossa layer de cor amarela. Eu venho aqui, seleciono como layer corrente a layer parafuso. Vou fazer então um outro círculo, C, Enter. Vou fazer no meio desse daqui um círculo agora com o raio 8. E vou subir com o comando Press Pull. Vou subir esse círculo 26 milímetros. Vai ser a altura da parte de rosca do nosso parafuso, 26 milímetros. Ok? Agora eu vou mover, comando Move, essa parte que nós criamos aqui primeiro vou soltar na base do parafuso e vou suspender agora sim eu vou utilizar o Move Gizmo, comando Move Gizmo aqui, ó, Move Gizmo, que quando eu coloco aqui, né, essa peça de cima, né, eu clico aqui em cima e também posso fazer um movimento aqui de 12 milímetros. Aí o parafuso, essa peça que nós criamos que vai receber a rosca, ela ficou posicionada na superfície superior da cabeça do parafuso. O que precisamos fazer agora é a rosca, né? Então vamos criar uma outra ferramenta. Eu vou mudar novamente a camada. Agora eu vou usar uma camada vermelha, de cor vermelha, né? Essa daqui. E nós vamos construir o caminho para que a gente consiga criar uma rosca. Vou fazer uma mola aqui, um objeto na forma helicoidal. O comando para criar esse objeto é Helix. Aqui, ó, Helix. Então eu vou clicar para iniciar o nosso comando. O orto está ligado para dar perfeitamente o alinhamento dessa mola. Clico aqui no centro, começo a abrir, eu digito 8 porque é 8 o diâmetro inferior da nossa mola, teclo Enter. Vou digitar 8 novamente porque vai ser 8 o diâmetro superior da nossa mola, teclo Enter.
E eu subo, né, essa mola e digito 26, porque é a altura que eu quero que a mola tenha. Então aí nós fizemos o caminho para a rosca do nosso parafuso. Mas tem pouca rosca, né? Vamos aumentar. Eu vou clicar aqui e digitar PR. Quando eu digito PR, eu entro no quadro de propriedades desse objeto que nós criamos. Turns é o número de volta. Eu vou querer que ela tenha 22 voltas. Digitei 22, teclei Enter. Esse espaço, né, turn rate, é a altura de cada volta. Entre uma volta e outra, eu quero que tenha uma altura de 1.4. Teclo Enter. Ela até aumentou um pouco mais aqui, mas não tem problema. Depois ela só vai criar a rosca aqui no nosso parafuso. Ok, as configurações aqui para a gente tá boa dessa forma. Eu já não preciso no momento do gizmo, vou desligar. Agora nós vamos fazer um outro triângulo, que vai ser o que vai criar a rosca aqui no nosso parafuso. Vou fazer esse triângulo na cor verde. Vamos mudar aqui a nossa layer, agora para a cor verde. Comando POL, porque o triângulo é um polígono de 3 lados, já está na memória do AutoCAD, eu teclo Enter. Vou fazer um triângulo aqui, inscrito, e ele deve ter 0,7 milímetros de raio, ok? Esse triângulo eu preciso levar agora para a parte bem no começo da mola, que está mais ou menos por aqui. Então eu vou pegar o triângulo, M, Enter, vou pegar ele na parte do meio aqui, ó. O midpoint é um triângulozinho que acendeu ali, eu pego e vou soltar esse triângulo bem aqui, ó, onde está começando, tem o endpoint, onde é o final do helicoide, né, da mola que nós estamos fazendo aqui. O triângulo então está posicionado bem na parte inicial aqui do helicoide. Vamos olhar por cima. Nós precisamos dar um pequeno giro no triângulo para ele ficar apontado para o centro. Um giro de 30 graus no sentido horário. Então nós selecionamos o triângulo, RO, Enter. Aqui na pontinha, no midpoint do triângulo, que é a extremidade inferior da mola. Vou desligar o orto para a gente perceber o giro. Como é no sentido horário, eu vou digitar menos 30. Menos 30, Enter. E o triângulo ficou na posição que nós queríamos, perfeitamente. Eu vou ter que girar também o triângulo para que ele fique no plano perpendicular. Agora então eu utilizo o Rotate Gizmo. Quando eu clico aqui, aparece o Rotate. A gente vai escolher esse anel vermelho e eu giro 90. Vou digitar 90 e eu já posso desligar o Rotate Gizmo. O triângulo já ficou da forma como nós queríamos. Já está tudo perfeito. Agora é só criar o objeto aqui, a tarraxa, que vai fazer a rosca do nosso parafuso. Para isso eu vou utilizar o comando Sweep. Ele faz uma varredura, né, no caminho que a gente escolher. Comando Sweep. O objeto que ele pede para eu selecionar é o triângulo. Quando eu seleciono e o AutoCAD continua pedindo para eu selecionar, então eu já selecionei, eu teclo Enter, confirmo a minha seleção. Ele muda ali o que estava escrito. Agora ele fala assim, selecione o Switch Path, ou seja, é o caminho. Então eu vou selecionar aqui esse helicoide, a nossa mola. Demora um pouco, porque é um comando que requer um certo processamento. E está pronto aqui, ó, a nossa tarraxa. A nossa tarraxa com a qual nós vamos fazer a rosca de nosso parafuso. Vocês podem perceber aqui. Vamos fazer a rosca do nosso parafuso, já está quase pronto.
Então eu vou mover, vou selecionar aqui o nosso helicoide, a nossa tarraxa, agora um sólido já pronto, comando Move, vou pegar no centro inferior da peça, agora está um pouco mais pesado, né? Vamos chegar aqui no centro inferior, aqui eu peguei, e vamos soltar na base, bem no centro inferior da cabeça do parafuso, está aqui. E vamos suspendê-la, né? O AutoCAD tem 3 peças, o AutoCAD quer saber qual que é, nós queremos essa, que é verde. Aqui no caso, vamos ligar agora o Move Gizmo. Move Gizmo, selecionamos a peça, essa verde. Eu clico aqui no Move Gizmo, no movimento vertical. Eu quero suspender 12 milímetros. Eu digito 12 e teclo Enter. Pronto. Colocamos a tarraxa para fazer a rosca de nosso parafuso. Agora, com o comando Subtract, eu clico na peça amarela do parafuso, Enter, e na tarraxa, que vai fazer a rosca do parafuso. E olha que coisa interessante, nós acabamos de fazer a rosca do nosso parafuso, que já está quase pronto, né? Só que ainda precisamos fazer um acabamento aqui em cima, porque o parafuso ele precisa ter a ponta dele um pouco cônica para facilitar você colocar o parafuso na porca, né? Onde ele vai ser rosqueado. Então vamos fazer da mesma forma como nós fizemos da primeira vez. Deixa eu acertar aqui o plano, clicando aqui na View Cube. Vamos colocar a vista top na posição certa e agora inclinar o nosso plano. Beleza. Vamos desenhar agora esse círculo verde, a gente não precisa mais dele. Eu vou apagar, vou desligar o gizmo. Vou fazer um outro triângulo agora aqui. Vamos fazer um triângulo. Eu vou digitar Pole, porque um triângulo é um polígono. Pole, de 3 lados, né? Especificar o centro, inscrito. Vamos ligar o orto. O triângulo agora eu vou fazer de 1 milímetro. Vamos mover o triângulo para esse círculo, onde nós vamos criar uma outra ferramenta para fazer o acabamento da ponta do parafuso. Comando Move, vou pegar ele aqui pelo midpoint dessa parte aqui do triângulo e vou soltá-lo no quadrante, que é um losango, soltar aqui, neste quadrante do triângulo. Vamos dar um giro de 30 graus, RO de Rotate, Enter, ponto base aqui o midpoint, 30, Enter, beleza, já está certinho. E vamos dar um giro no plano agora, para ele ficar num plano perpendicular. Eu vou ligar o gizmo, clico aqui na peça, vamos pegar esse anel vermelho e girar 90 graus. 90, Enter, posso desligar o gizmo, a nossa peça já está prontinha para confeccionarmos a ferramenta. O comando Revolve, né? Revolve. Digito Rev, pego o comando aqui, teclo no triângulo, Enter. Agora ele pede para eu determinar um eixo. Vou ligar o orto para garantir perpendicularismo, né? Clico aqui no centro, levo para cima, dou um clique, já estou confeccionando a nossa ferramenta. Um giro de 360, então eu digito 360, teclo Enter. Está pronta a nossa peça. Vou desligar o orto para movimentar melhor, comando Move, Enter. Vou passear com o cursor aqui para demarcar os 3 centros. Aí eu pego o do meio e vou soltar aqui embaixo, porque eu tenho indicação de centro. Vou soltar aqui.
Se eu fosse soltar aqui em cima, talvez eu não tivesse indicação de centro. Então agora, com a ajuda do Move Gizmo, eu vou selecionar de novo aquela nossa peça, né? Ela não apareceu aqui, ela está escondida. Eu posso também olhar por baixo, né? Com o comando Orbit eu vejo ela aqui. Aí eu seleciono ela aqui, né? Essa daqui, a verdinha. Eu quero que ela vá para cima, então eu pego esse eixo, aponto para lá. Para ela ficar lá em cima vai ser 12 mais 26, né? Quanto que é 12 mais 26? Vai dar 38. Então eu vou digitar 38 e teclar Enter. Posso desligar o gizmo e vamos verificar aqui como é que ficou. Ficou aí posicionada certinha a nossa peça. Agora com o comando Subtract, eu clico primeiro no parafuso, teclo Enter, e depois nessa ferramenta que nós criamos, teclo Enter. E olha só que coisa mais bacana, ficou o nosso parafuso perfeito, né? Um acabamento espetacular. Esse círculo não nos interessa mais, este hexágono não nos interessa mais, só que o nosso parafuso, se a gente for apertar ele, vai girar a cabeça e a rosca não vai virar, então a gente precisa unir essas duas partes. Vamos então, nada melhor do que para unir usarmos o comando unir, que em inglês é union, ele está aqui, ó, union. É muito simples, eu clico nessa parte, clico na cabeça do parafuso, teclo Enter e pronto. Agora sim o nosso parafuso é uma peça só. Assim nós terminamos, né, a construção de um parafuso sextavado que nós fizemos em 3 dimensões no AutoCAD.